Ora, muito boa tarde. Estou-vos a falar já depois do Natal e antes do Ano Novo, e uma das reflexões que eu tinha e que vou produzir à maneira de ensaio, ou seja, trata-se do ensaio, isto não é uma matéria que eu tenha como definitiva, diz respeito aos Estados herdeiros do comunismo no século XXI. E porquê os Estados? Porque os Estados não foram, ou há Estados que foram herdeiros do comunismo, mas não é só ao nível do Estado, também é ao nível das instituições que há herdeiros do comunismo. E, portanto, eu vou-me referir em primeiro modo e de sobremaneira aos Estados. Significa que também há partidos, organizações políticas, jornais, etc., que são herdeiros do comunismo no século XXI, mas que não cabem agora na minha observação principal. E eu resolvi analisar isto através de várias peneiras, através de vários filtros, através de várias matrizes. Em primeiro lugar, a matriz política, em segundo lugar, a matriz económica, em terceiro lugar, a matriz religiosa, em quarto lugar, a matriz social e, em quinto lugar, a matriz ideológica. Bom, quanto à matriz política, é fundamental perceber que, a seguir à ruptura catastrófica de 1989-91, o mundo mudou profundamente. Aquele mundo tripolar, primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, sob o qual foi construída a lógica da ONU, por exemplo, acabou. E acabou pela implosão da União Soviética, implosão do Pacto de Varsóvia e a queda do Muro de Berlim, que no fundo acaba por ser um modelo simbólico, mas que não é simbólico porque permitiu a unificação alemã, embora não completa, porque ainda faltam territórios que estão na Polónia, faltam territórios que estão na Rússia, não é? Aquele enclavezinho russo, Königsberg, é alemão, não é? Não há volta a dar-lhe, e coisas assim. Bom, portanto, mas enfim, eu diria a criação de um espaço vital suficiente para que a Alemanha se transformasse na locomotiva europeia. Bom, a matriz política compreende, a meu ver, três modelos, três tipos de organização. Em primeiro lugar, aquilo que eu chamo o modelo neo-soviético, que são herdeiros de uma parte da União Soviética, que os outros não herdam apenas, nem só. O modelo vetero-comunista e o modelo híbrido. O modelo neo-soviético é o modelo da Rússia e de arredores, não é? Aqueles países, a maior parte dos países faziam parte da União Soviética, não é só a Bielorrússia, portanto é aqueles estões todos cá em baixo, etc. Enfim, não interessa a Arménia e tudo aquilo, que herdam apenas não o core da ideologia comunista, mas a burocracia da ideologia comunista, o modelo político da ideologia comunista, que é o sovietismo. Eu já falei disto, tenho um programa só a explicar qual é a diferença entre sovietismo e comunismo e socialismo, não é a mesma coisa. Bom, o sovietismo é uma maneira de estar, é uma maneira de gerir. No fundo, é uma lógica, enfim, passando já à ideologia, que não aceita a liberdade liberal, as liberdades liberais, passa a redundância, não aceita o pluralismo, não aceita a alternância democrática sistemática, não aceita o contraditório, cria uma espécie de sistema islâmico laico de submissão. Islão quer dizer sujeição, submissão. Ora bem, aqui é igual. Uma espécie de sujeição do tipo islâmico, mas laico. Bom,
com uma coreografia de egalité com ricos. Pronto, já falarei disto. Portanto, a matriz política neo-soviética, que é a matriz política da Rússia, que é a matriz política da Bielorrússia e da maioria daqueles estões todos que estão cá em baixo e que faziam parte da União Soviética. Estes tiveram, apesar de tudo, algum sucesso. Não por causa de manter esta carapaça burocrática partidária férrea, mas também por alterações de natureza económica e financeira que foram feitas a seguir. Os vetro quer dizer antigos, veterano, os vetrocomunistas estão todos falidos como o PCP, é uma pena, mas estão. São indivíduos que insistiram em manter tudo na mesma. Em manter o socialismo marxista de direção central basicamente igual ao que estava no tempo do Stalin, como a Coreia do Norte, como o Vietnã do Norte, outrora, como Cuba, não é assim? São países que sacrificaram o seu progresso social à manutenção do status quo. É um pouco o que aconteceu com o PCP. É o único partido fiel, único, eu penso que na Europa, fiel, com assento parlamentar e com câmaras, é o único partido fiel à ideologia do Segundo Mundo, à ideologia da Revolução Soviética. É uma espécie de dinossauro vivo, é um crocodilo, no fundo, não é? É um dinossauro que não foi extinto, mas está fora da época. E as pessoas não querem aquilo assim, pelo menos por enquanto. E, portanto, com alguma amargura, eu digo que eu acho que o PCP era fundamental para esta porcaria estar mais equilibrada, mas estão a decair e a definhar progressivamente. E, finalmente, o modelo híbrido. O modelo híbrido que tem um iniciador indiscutível, que é o célebre Deng Xiaoping, e daí para cá todos eles, mas que tem o realizador maior, que é o Sr. Xi Jinping, como é evidente, que está atualmente no poder. O que é isto? Aqui mantém-se o sovietismo, na mesma, portanto, o regime político é um regime stalinista soviético, não mudou, partido único, comitê central, não sei o quê, aquela coisa toda. Mas com dois sistemas político-económicos a paralelo, que é uma coisa única que nunca se fez, que é aliás, que tem uma justificação, uma pseudo-justificação histórico-ideológica, que é a de abrir, digamos, à semelhança de Macau e de Hong Kong, vastas zonas ao capitalismo liberal e predador. Não tem nada a ver com o nosso capitalismo social, que, obviamente, permitiu uma subida da economia com dois dígitos, com crescimentos de dois dígitos durante vários anos. Agora, enfim, já encolheu um bocado, mesmo assim tem crescimentos absurdos, e que transformou a China no maior país, provavelmente a disputar com os Estados Unidos, no país mais possidente e mais rico e mais poderoso à face da Terra. Claro que é discutível fazer braços de ferro entre os Estados Unidos e aquilo, mas a continuar assim, a China transformar-se-á exatamente na primeira potência económica política mundial. A par disto, dentro da China continua a ser aprofundado o socialismo avançado, que é uma coisa que cria aqui alguma perplexidade, que é a criação, não se pode dizer que seja a manutenção, é a criação de cidades, são muitas, são milhares de cidades novas, mas sujeitas a uma lógica socialista. Pleno emprego, educação gratuita, saúde gratuita, transportes públicos gratuitos, ordenados de miséria,
não há sociedade de consumo, não há... Estão a perceber? Há uma padronização daquilo que é a oferta em termos de consumo. Portanto, no fundo, acaba por ser uma melhoria, um aperfeiçoamento daquilo que era a sociedade socialista de outrora e que agora pode ser aperfeiçoada graças a um conjunto de novas tecnologias, transportes, disto e daquilo. Bom, comunicações, tudo mais, habitação, tudo isso. É um modelo híbrido. É claro, esta formação socialista dentro da China não é o motor do desenvolvimento chinês nem da primazia chinesa. Calma, não é? Ela custa mais dinheiro do que... Mas, enfim, de qualquer maneira, é interessante ter-se criado neste setor um investimento ideológico naquilo que poderia ser um socialismo avançado. E eu penso que com algum êxito, Claro que eu não queria viver ali, nem que me batessem, mas isso é outra história. Bom, matriz política. Portanto, temos estes três modelos. O modelo neossoviético, que marimbou no resto, mas conservou a superestrutura soviética, a Rússia, a Bielorrússia, etc., Azerbaijões, aquela coisa toda. Vetrocomunistas, estão falidos. Coreia do Norte, Cuba, o outrora Vietnã do Norte, enfim, por aí. E um modelo híbrido, que é o modelo da República Popular da China, que tenderá, obviamente, a espalhar-se. Quanto à matriz económica. Temos de novo, eu diria, duas grandes alternativas. A alternativa conservadora, ou seja, Cuba, Coreia do Norte e arredores, em que obedece à velha lógica que eu vi escrita. Atenção, isto não é fantasia, nem é contaram-me. Eu vi escrita numa viga da Alcântara, daquelas passagens subterrâneas de Alcântara, não é? Que passam por baixo da Marginal e que durante o 25 de Abril foram todas pintadas. E houve uma que teve lá, deve haver fotografias na net, teve lá meses e meses a fio e que dizia assim: camaradas, vamos acabar com os ricos. Pronto. Este é o modelo conservador comunista. Vamos acabar com os ricos. Bom, enfim, há sempre uns, depois alguns do partido, enfim, por vias travessas, enriquecem, como sempre acontece, mas a ideia é não haver ricos. Bom, segundo modelo é o modelo do Deng Xiaoping, aliás, dito por ele. Vamos criar alguns ricos. Notável. Vamos manter o comunismo, vamos manter o socialismo, mas vamos criar alguns ricos. Os ricos é que vão puxar para a carroça. Só que os ricos obedecem-nos. Os ricos têm que ser submissos, é o tal islão laico, têm que ser submissos à direção central da burocracia do partido. Mas, se eles forem obedientes, podem ganhar dinheiro, podem ficar milionários, são os oligarcas. São os oligarcas. Coisa que a Rússia também fez. Quanto à matriz religiosa. É preciso recordar que a ideologia marxista-leninista, a doutrina, Marx e Engels, diziam que a religião é uma alienação inventada por nós para tentar colmatar dúvidas que não sabemos resolver e que se impõe a nós de fora para dentro como um monstro que ganha vida própria. A religião é o ópio do povo. Não é a conversa minha, como é óbvio, não é? É a conversa dos comunistas. E, portanto, perante isto, há dois tipos de modelo. O modelo do ateísmo clássico, o modelo mais conservador, cabeçado pela China, em que demograficamente conseguiu o ateísmo. Hoje em dia, com algumas liberdades,
a China tem uma população de 1 bilhão e 400 ou 500, não se sabe, não é? Nem eles sabem, milhões de habitantes, em que a maioria é ateia ou agnóstica. Portanto, conseguiu, durante a Revolução Cultural e durante o processo histórico, conseguiu destruir a religião, não há dúvida, deu cabo daquilo. As ameaças tinham a ver com a igreja proselitista, as igrejas proselitistas, das quais a católica era uma das mais importantes, não é assim? Que era, proselitismo significa criar adeptos, angariar adeptos, mas agora, com este chiquismo, não é assim? Já não é. Qual é a lógica da patetice da Igreja atual, da Igreja Católica atual, sinodal de caca? Todos os caminhos são bons para ir a Deus. Portanto, para que escolher a Igreja Católica? É uma chatice, tenho gasto de ir à missa ao domingo. Não. Se eu arranjar uma coisa mais zen, ou mais não sei o quê, vai lá dar na mesma, não é? E eu consigo mesmo sem estar aqui com dízimos, como têm os protestantes, ou com obrigações e tal, e festas, não, e todos os domingos, não, é uma chatice. Chatice, portanto, o melhor é... portanto, esta Igreja, que fez, aliás, um pacto, o Papa Francisco fez um pacto com os comunistas da China para dar cabo da Igreja, conseguiu dar cabo da Igreja Católica Patriótica, porque havia duas igrejas na China, uma clandestina, debaixo da terra, nas catacumbas, que era a Igreja fiel ao passado, e uma nova fabricada pelos chineses, com bispos comunistas e coisas assim, que inclusive tencionam mudar, se não mudaram já, o texto das Bíblias impressas na China. Os protestantes foram perseguidos e mortos. O Islão não lhes interessa nada, eu acho que também é perseguido. Porquê? Porque também é proselitista e o Islão tem isto, 8 ou nulos, não é? Ou és islâmico ou lixas-te, porque a gente não desiste da jihad. Bom. E as outras deles, que ressurgiram pouco, o budismo, o taoísmo, aquilo não é nada, são meditações, são morais, basicamente, que são perfeitamente compatíveis com tudo. É uma coisa de relaxamento e, portanto, não chateia. E, pelo simples não, invadiram o Tibete, que era onde estava o Dalai Lama, deram um pontapé no Dalai Lama, que anda aí a dar beijo na boca aos putos vestido de cor de laranja, e já é Prémio Nobel da Paz, e acabou-se com a origem geopolítica do budismo. Bom, mas o budismo permanece, até porque está noutros países, não é? Cuba, o segundo modelo é o das igrejas submissas. É uma ideia que já existiu na Europa, no Império Romano e na Europa, que é, porque não, instrumentalizar a Igreja ao serviço do Estado. Uma ideia boa, não é? Vamos cá instrumentalizar a Igreja ao serviço do Estado. São igrejas que tendem a ser mais ou menos nacionalistas. Em Cuba, a Igreja Católica presta-se a isso, também não tem outro remédio, não é? A Igreja Católica, e uma coisa que não é uma igreja, mas também se presta a isso, é a maçonaria cubana, que também, vamos andando, não chateia. Ali não se lembram da liberté, legalité e fraternité, é uma coisa que está metida mais ou menos num canto. E na Rússia e arredores são as igrejas ortodoxas, que, não tendo um papado, não é verdade, têm um bispo de referência que é o Patriarcado de Constantinopla. Mas isso quer lá saber, arranja-se uma crise e tornamo-nos igrejas autocéfalas. Assim se criou a Igreja, o Patriarcado de todas as Rússias, que é autocéfalo do outro, de Constantinopla, e já houve cisões aqui dentro, como por exemplo com a Ucrânia. Neste momento há duas igrejas ortodoxas na Ucrânia, uma perseguida, que é fiel a Moscovo, e outra que é ortodoxa autónoma. Autónoma porquê? Porque está feita com o Estado, porque está feita com o governo.
Portanto, a segunda modalidade foi, pronto, deixamos uma igreja ou duas de Estado, o resto persegue-se. O Islão, apesar de tudo, na Rússia é bastante perseguido. Não é o único país, em Angola, por exemplo, também é. O que eu percebo, devo dizer, lamento, mas percebo, porque o Islão só tem vindo perturbações de natureza securitária e geopolítica. Portanto, enquanto isto acontecer, amigos, temos pena. Agora, o que é facto é que esta segunda vertente, portanto, não é muito diferente da anterior. Na outra, o ateísmo, como na Coreia do Norte, continua a ser a religião oficial do Estado, continuamos com a religião ópio do povo. Em Cuba, na Rússia e nos Estões e na Bielorrússia e tal, há igrejas que são mais ou menos domesticadas e que cumprem o papel, domesticado é um bom termo, cumprem o papel de serem igrejas de Estado. E, portanto, de alguma forma esvaziam a apetência religiosa remanescente. Quanto à matriz social, a questão é muito interessante, porque só isto merecia um estudo, que não é bem a minha área, não é que deixe de ser, mas não é, mas que é, em certa medida, o papel unificador do turismo, dos média, das redes sociais, na criação de uma estrutura social parecida, não digo homogénea, mas parecida no mundo inteiro. Quase no mundo inteiro. Sobretudo a nível urbano, no mundo inteiro. É a vitória da cultura sintética de massas pequeno-burguesa e urbana. Não consigo dizer isto de outra maneira, se ofende alguém, paciência. E é curioso porque ela é multiculturalista. A cultura de síntese ou de síncrese, não é bem a mesma coisa, não é? É bastante multiculturalista. Eu odeio multiculturalismo, portanto, não estou a defender, estou só a analisar. Vejam, por exemplo, na indumentária, não é? Onde é que não se usam jeans? Jeans, blue jeans, por exemplo, os jeans azuis. Mas os jeans são as calças de ganga dos cowboys do oeste americano. Já não têm terra. No Japão anda-se de jeans, os chineses têm fábricas de jeans, nós andamos pela Europa todos de jeans e é quase difícil encontrar uma pessoa que nunca tenha tido uns jeans. Não é? Eu fazia esse teste nas aulas de cento e tal pessoas. Não é? Quem é que aqui não tem ou nunca teve um par de jeans? É claro que eu tenho, portanto eu baixo o braço. E havia uns tontinhos que levantavam o braço, eu não acredito muito, mas havia dois ou três que acham sempre graça a dizer que não têm jeans ou que nunca tiveram. Eu não acredito, ainda por cima. Mas pronto, admitamos, está a ver, admitamos, em 150. Isto tornou-se avassalador. A nível, por exemplo, da comida. Reparem, a fast food, ou esta comida internacional, tornou-se rigorosamente multicultural. A pizzaria, de onde vem? De Itália. Os hambúrgueres, de onde vem? Vem de Hamburgo, não é? Só os americanos é que acham que burger é independente de ham. Hamburger é presunto. Não, não é. Hambúrguer quer dizer uma hamburguesa. É natural de Hamburgo, mas enfim, a iliteracia não ajuda nada. As French fries, as batatas fritas, vêm de França. As bebidas de cola, Coca-Cola, Pepsi-Cola, é? 33 centímetros de um líquido castanho adocicado com umas bolhinhas, vêm dos Estados Unidos. Não é? O sushi, não é assim? Chinês, japonês, enfim, do Oriente. O kebab veio da Turquia. Os tugas agora já lá conseguiram meter os pastéis de nata, vá lá, já não é mau, os pastéis de nata. Vodka veio da Rússia. Portanto, tudo isto hoje em dia é internacional. Não há uma pátria desta comida. Toda a gente faz isto, uns piores e outros melhores, mas o que é facto é que faz isto. Os cell phones, a informática, que no fundo é um conluio
leste-oeste, tecnologia ocidental feita na China e feita no Japão e feita em Taiwan, não é? Os transportes, não é? Quem é que inventou os automóveis? Foram os europeus, não é assim? E hoje quem é que exporta automóveis? Esta gente toda. E são praticamente iguais. A tecnologia está unificada, não é assim? Portanto, estes consumos que representam a uniformização das grandes massas pequeno-burguesas urbanas e a vitória de uma cultura sincrética que cobre a esmagadora maioria. Claro que no meio disto tudo, mas há aqui um grupo que não obedece a isto porque são amis. Ou seja, qual é a percentagem, não é? A maior parte das pessoas está aqui metida no meio. Bom, pegando no esquema das antigas classes sociais do marxismo, vamos percorrer cada uma das classes para ver como é que evoluíram. No topo da cadeia alimentar, está o lumpen dourado. O que é o lumpen dourado? Lumpen quer dizer farrapo, dourado quer dizer rico, não é? Ora, são indivíduos que não produzem bens no sentido estrito da expressão, não é? Não produzem cereais, não produzem vinho, não produzem nada, mas estão no topo da cadeia social por causa do prestígio. São os grandes líderes desportivos, os grandes craques, os campeões. Normalmente é efêmero, mas enfim, não interessa. É a moda, é a música, é o cinema, é a Miss Universo, é a beleza. Desta vez é uma mulher, vá lá. A Miss Universo é loira, branca e é europeia. O mundo deve estar para acabar. Deve estar para acabar. E é bonita ainda por cima. O mundo está para acabar. Está tudo ao contrário do que é a moda agora. Bem, estes influencers são úteis porque, de alguma forma, as famílias reais, estão a ver? Tudo isso preenche o imaginário das pessoas que precisam. É uma coisa doentia. Eu nunca fui fã de ninguém. Nunca, até hoje, devo ser deficiente, não é? Nunca fui. Quer dizer, achava a Brigitte Bardot muito simpática, porque estão aqui senhoras, eu não quero dizer o que é que eu achava, mas achava mais do que isso. Mas nunca fui fã, não é? Quer dizer, esta gaja é perdida de simpática. Mas ponto, não é? E, portanto, não há nenhum que é muito interessante ver isto e ver ao ponto a que isto chegou. Bom, a burguesia em si, que é a segunda classe social, é a burguesia clássica, não é verdade? Financeira, industrial, comercial, agrícola, mas de repente vê-se preenchida com outras frações sociais, designadamente a malta que aparece via investimento e desenvolvimento. O valor da ciência, o valor económico da ciência. O valor económico da ciência tem a ver com a Segunda Guerra Mundial e com o rapto dos técnicos nazis que foram, digamos assim, apanhados, divididos entre a Rússia e o Ocidente, mas que deram origem a tudo o que foi o desenvolvimento militar, tecnológico, a corrida para o espaço, etc. E depois os unicórnios de serviço, no fundo, do serviço de informática, de serviços ligados às redes e aos blogs e tudo isso, que no fundo é uma nova fração destas frações que constituem a burguesia clássica. As classes médias dominantes não têm unidade ideológica, são essencialmente corporativas e são escravizadas desde o início, só isto dá também outro programa, através de um sistema em escada completamente utilitarista.
desde logo pelo status herdado, em segundo lugar pela instrução, não é educação, é a instrução. Educação não se dá, dá-se instrução, não se dá educação, e essa instrução é cada vez mais afunilada para os tornarem peças eficientes de um sistema produtivo de que eles nunca beneficiarão completamente. Ao mesmo tempo que se elas próprias se educam em hábitos de consumo, em hiperespecializações e, portanto, em certa forma, anonimato, ou seja, identificarem-se com aquilo que é vulgar, com aquilo que é absolutamente indiferenciado. Eles gostam de ser iguais uns aos outros. A ameaça sobre estes impende daquilo que vem aí como IA, a robotização da sociedade. Não sei se vai chegar a tempo, porque a guerra rebenta antes, mas era uma hipótese interessante se houvesse paz. Não me parece que vai haver. O proletariado é residual hoje em dia, já repararam? Aquilo que no tempo do Lenin e dos outros todos, não é? Da Revolução Bolchevique, do Trotsky, dessa gente toda, os camponeses e os operários, sempre ao lado, não sei o quê. Epá, esses camponeses e operários e coisas desapareceram. Desapareceram, não é? Quer dizer, hoje em dia, os camponeses, em muitas sociedades, são classes residuais. A mecanização, a industrialização, a robotização da agricultura acabou com os camponeses. Os que há hoje trabalhadores agrícolas já não são camponeses, são razoavelmente pagos em muitos sítios. Assim como os operários industriais e no comércio e nos serviços. A ideia não é, e então cá está, a robotização pode pôr em causa uma grande parte destes empregos, como já pôs, por exemplo, a nível de fábrica de montagens de automóveis ou de pinturas, ou seja lá do que for. E a última classe era o lumpen proletariado, os farrapos do proletariado, que curiosamente persistiu. Persistiu nos marginais, persistiu na prostituição, nos traficantes, sobretudo a nível dos toxicodependentes. Não é assim? Há uma enorme população de toxicodependentes que criam problemas tenebrosos do ponto de vista social e que ocorrem sempre nas grandes cidades. É claramente uma questão de natureza urbana, mais uma vez, não é assim? Quanto à matriz ideológica, curiosamente, estes sistemas todos são parecidos entre si. Não há uma diferença muito grande. Não às liberdades. Há liberdade e às liberdades. Não ao pluralismo. Não à alternância democrática. Não ao contraditório eficaz. Existe uma lógica de submissão. O islão laico, como eu chamo, da sociedade urbana atual. E a coreografia é uma coreografia de égalité, consentida pelas massas, não é? Ortega y Gasset, com oligarcas ricos, com plutocratas ricos, mas que não resistem, até porque muitos deles têm origem na classe média, não resistem à coreografia da égalité. Vejam como é que estes tipos se vestem. Os grandes milionários, não é? Não vou dizer nomes, mas que estão agora na ribalta, vestem-se iguais ao resto da humanidade. A coreografia foi mais forte do que o dinheiro. E aqui tem como é que isto acaba. Infelizmente acaba mal, porque os campos, os sistemas caminham para a exaustão e quando um sistema está à beira da ruptura, normalmente provoca um cataclismo de justificação, um cataclismo de expiação. Bom, penso que isto está a acontecer, já está a acontecer, e portanto, vêm aí tempos complicados. Vêm aí tempos complicados, mas enfim, nós cá estaremos para ver. Espero eu.
com a graça de Deus. Um grande abraço a todos e boas entradas no ano fatal de 2025.